lavar cabelo. Um dia. Deixa eu pôr um filtro aqui. Não é sem filtro mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui. Oi, gente. Nossa live que estava agendada para as 20 horas de hoje, eu tive que fazer agora, porque às 20 horas eu tenho um compromisso, gente, e não posso faltar. Bom dia, bom dia. A gente vai falar hoje sobre a psicologia baseada em evidências, tá? Parte 1, a gente tá no comecinho. Falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Tem tanta gente na internet falando o que é isso, mas o que é que de fato é, para que a gente possa entender, né? Então, como essa live vai ficar gravada no YouTube, vai ficar um pouquinho dela aqui no Instagram, já vou começar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar. Vamos... Deixa eu só responder aqui um colega meu. E aí a gente vai interagindo, tá? As nossas lives vão continuar toda segunda-feira, e essa semana já tem estudo de caso, que era para ter começado semana passada, mas devido a gente estar recebendo horário estendido da faculdade, para a gente organizar todo o semestre para as aulas, não foi possível. Então, vai ser possível essa semana, e a gente vai começar com um caso bem simples, que é sobre o transtorno de ansiedade, tá? O que é que a gente faz assim que a gente recebe um paciente que relata sobre isso? Então, basicamente, o estudo de caso é esse, é muito mais voltado para quem é aluno, né, de psicologia, certo? Então, nossa live hoje é psicologia baseada em evidências, né? Então, vamos começar a falar sobre isso. E é interessante que quando a gente está na faculdade, afinal, a gente estuda 5 anos aí, né? A gente acredita que aquilo que a gente está estudando e a abordagem que a gente escolhe, né, seja ela qual for, é algo muito científico, né? Já é algo baseado em evidências. Quando, na verdade, não é dessa forma, né? E por a gente acreditar que seja científico, e por que a gente diz isso? Independente da abordagem que você escolha, você encontra muitos artigos na internet, muita coisa escrita na internet, né? E aí você começa a achar, quando você vê um dado de um determinado artigo, você começa a achar que aquilo ali é baseado em evidência. Evidência, o que é evidência? É aquilo que pode ser testado e testado outras vezes e mais vezes, e o resultado vai ser muito próximo ao mesmo resultado encontrado anteriormente, certo? Então isso, assim, numa linguagem muito simples, sem ser simplista, é o que é que a gente considera baseado em evidência, certo? Então, a gente acredita que todos esses artigos que a gente encontra, eles já dão esse embasamento científico, quando na verdade não é, tá? Isso aí vai muito mais além, né? A psicologia baseada em evidência vai muito mais além disso, tá? E assim, uma crítica que a gente tem que fazer é que sim, nós temos uma formação muito defasada aqui no Brasil. Isso é um fato. É defasada em que sentido? É defasada da forma baseada em evidências, da forma científica. Ela no caráter científico, ela é defasada. A gente acha que ler um simples artigo de revisão já é algo, né? E não é. Ou então a gente acha que fazer um artigo dentro das normas da ABNT já é algo muito científico, e também não é. É muito mais aprofundado. O científico, ele é muito mais aprofundado do que isso, do que essas normas que a gente aprende na faculdade, tá? Hoje no Brasil, o que é que a gente vê nos cursos de psicologia? A gente vê pessoas que falam muito sobre a psicologia baseada na autoridade. E o que é isso? Por exemplo, imagine alguém que seja lá doutor em uma determinada coisa, tá? Então, por que aquele doutor, numa determinada teoria, aquilo que ele está falando existe evidência científica? Por quê? Porque simplesmente ele está falando. E não é dessa forma. Pode até ser, mas para isso tem que ser investigado, tá? Então, quando a gente fala de uma psicologia baseada em evidências,
A gente está falando de trabalhos que seguiram a rigidez de algo científico. E eu vou mostrar para vocês como é o modelo de uma pirâmide, tá? Baseada em evidências. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? Dessa autoridade. Por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga que tem muitos seguidores na internet, então essa pessoa, o que ela fala deve estar correto. E não é assim, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado e muito senso crítico. Na verdade, é isso que a gente tem que ter. E também, aqui no Brasil, a gente tem muito da experiência, né? Por exemplo, fulano já tem tantos anos de experiência, então o que ele está falando pode sim ser considerado baseado em evidências. Também não é assim. Existem rigores para isso, para que algo seja baseado em evidências, tá? Aqui no Brasil, desde 2005, aliás, aqui no Brasil não, no mundo, né? Desde 2005, a Associação Americana de Psicologia, ela criou uma força-tarefa para pesquisar sobre a psicologia baseada em evidências, visto que na medicina esse movimento já acontecia. A gente sabe que no início das ciências, e psicologia é uma ciência, há muito da intuição, é muito intuitivo, não é assim? E às vezes a gente acaba beirando aqui, e me perdoe, a questão mística. A psicologia muitas vezes acaba beirando essa questão mística. E isso afasta muito do que é cientificamente comprovado, tá? E é uma crítica mesmo que se faça. Isso não é proibido. De fato, você escolher o que você queira. Mas para você dizer que isso é baseado em evidências, aí é uma outra história, tá? Então, em 2005, a APA, né, que é a Associação Americana de Psicologia, eles fizeram uma força-tarefa para poder trazer aquele estudo da medicina aplicado à psicologia. De que forma? Vamos buscar teorias e buscar tratamentos que tenha melhor evidência, que o psicólogo consiga trabalhar muito bem, porque aí o psicólogo vai ter que ter uma habilidade para isso, tá? A gente tem que respeitar as características individual e cultural do indivíduo, isso é fato, a gente tem que respeitar, e também a própria preferência do paciente. Então, a psicologia baseada em evidências é isso. E isso pode sim ser aplicado na prática clínica, na prática escolar, na prática hospitalar. Ainda é muito incipiente aqui no Brasil. A gente não tem ainda muita técnica voltada para a psicologia baseada em evidências. O que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje muita indicação para TCC. É tanto que livros médicos, ou se você vai a médicos, a psiquiatras, e quando há indicação de psicoterapia, a maioria deles falam o seguinte: olha, busca um psicólogo da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. E por que isso? Porque ela é a melhor? Não é isso. É porque ela hoje é a que apresenta mais evidência científica. É único e exclusivamente por isso. Mas existe sim pessoas que usam a TCC e que não trabalham da forma adequada. Existe também, tá? Mas aí já é uma pauta para uma outra live, certo? O que mais que a gente pode falar? A gente sofre muita crítica quando a gente fala de psicologia baseada em evidências, daquelas pessoas que tendem a ter uma visão mais mística da psicologia, tá? Mas tudo bem, vai acabar passando. Por quê? Porque hoje os estudos, eles estão... E é notório isso, quando você conversa com alguns psiquiatras, a saúde mental está começando a mudar para isso. A gente está buscando o que funciona e em que base isso funciona, tá? Então, assim, você começa a ver essa mudança na saúde mental. Ilka, tá. Então, fala pra mim como é que se dá essa questão da psicologia baseada em evidências. Gente, quando a gente começa a pesquisar, tá? Quando a gente começa a estudar o científico mesmo, e científico não é só norma da ABNT, que fique claro, não é porque você sabe das normas da ABNT que você já está no científico, ó, tá longe disso, tá? É necessário
a gente entender sobre uma pirâmide que existe, que é a pirâmide de níveis de evidência, tá? E na base dessa pirâmide, o que é que a gente encontra? Por isso que tem tanta gente com tanto artigo escrito aí na internet, que são opiniões de especialistas, tá? Então, a gente tem isso na base da pirâmide, tá? Onde a gente encontra a maior quantidade de artigos. Depois, essa pirâmide vai subindo, a gente encontra em outro nível relatos de caso. Então, a gente vai sim encontrar trabalhos que falam sobre relatos de caso. Ela está no segundo nível da pirâmide. No terceiro, a gente tem uma série de casos, tá? Que já foi selecionado daquele estudo de caso que está compondo um trabalho na série de casos. Depois, a gente tem o estudo de caso controle, passando para um nível superior, estudo de corte. Depois, para um ensaio clínico randomizado, e aqui o negócio começa a ficar um pouco mais confiável, e a gente viu muito isso aí na Covid agora, né? Nessa questão da Covid, as pessoas querendo apresentar evidência se a vacina funciona, se não funciona, o que é que funciona ou não, e falavam muito em estudos randomizados. Então, a gente tem sim isso no nível de evidência, na pirâmide de nível de evidência, e quando você fala de um estudo clínico randomizado, então você já tem um estudo aí que é considerado, tá? Já começa a ter um outro olhar sobre essa questão baseada em evidência. Daí a gente tem um nível acima, que é o megatrial, que a gente já tem um estudo com mais de 1000 pacientes. E por último, que aí quando a gente chama o topo da pirâmide, a gente tem a revisão sistêmica com ou sem meta-análise. Então, quando a gente tem um estudo que ele segue esse passo a passo da pirâmide, e quanto mais alto da pirâmide ele fica, mais confiável ele fica. Então, sim, a partir daí a gente está começando a falar de uma psicologia baseada em evidências, tá? O que mais que a gente pode falar? Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, ainda está muito incipiente, mas a gente já tem, sim, estudos que mostram, e aí vai ser assunto para as próximas lives, sobre as evidências da teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, evidências no tratamento da enurese. O que é a enurese? Aquele xixi noturno, tá, gente? Nós temos também transtornos alimentares na infância, já temos trabalhos baseados em evidência. Nós temos também, dentre outras coisas, sobre o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente já tem tratamentos psicológicos baseados para isso. O bipolar, a gente também tem já material suficiente para falar sobre uma psicologia baseada em evidência, tá? O que mais que a gente tem? Disfunção erétil, transtorno alimentar tem bastante, relacionado a substância como álcool e outras drogas. Então, no Brasil, apesar de incipiente, a gente já tem esse tipo de material que dá para sim iniciar uma discussão. Mas o que é importante falar e o que é que eu critico aqui, gente? Vamos começar a olhar, né, quando alguém está falando, de que forma essa pessoa está falando. Por quê? Porque não adianta uma pessoa ter o título de doutor, né, doutor em seja lá que for, se quando ele vai falar para o paciente dele, ou se quando ele vai tratar o paciente dele, ele usar essa linguagem científica ainda, né? E isso é uma crítica que a gente faz. Por quê? Porque o seu paciente, ele não é obrigado a saber dos termos técnicos, né, que você traz, por mais que você traga para ele, e é ideal que você faça isso, uma psicologia baseada em evidência, e aqui eu vou puxar para a psicologia. Quando você for conversar com esse seu paciente, você tem que trazer para a linguagem dele, da forma como ele entenda, né, aquilo que você está querendo dizer, porque só assim a comunicação. Não adianta falar bonito, não adianta falar com termo técnico se aquilo não vai fazer sentido para o seu paciente, né? A gente tenta trazer uma linguagem simples, que ele compreenda, sem ser simplista, sem ser simplório, na verdade, sem ser simplório. Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado. Quando você for olhar, não é porque alguém é autoridade no assunto, que tudo que aquela pessoa fala, a gente tem que fechar o olho e achar que aquilo é verdade, quando não é, ou então que aquela pessoa, ela arrasta multidões e ela tem uma experiência de tantos anos. Não, escuta. Mas quando se fala de psicologia baseada em evidência, você tem que ter a evidência dessa pirâmide que eu acabei de falar para vocês, sobre esse nível de evidências. Tem que seguir à risca isso aqui, tá? Pra gente começar a falar de uma forma científica. Trazendo para vocês que não é porque uma pessoa tem muitos seguidores na internet que aquela pessoa, tudo que ela fala deve ser
é real e tudo que ela fala deve ser levado ao pé da letra. Não é dessa forma, tá bom? Quando a gente fala de uma ciência baseada em evidência, a gente está falando muito mais do que norma da ABNT. A gente está falando de estudos com pessoas, estudos sérios, estudos que mostram que, na maioria das vezes, aquele comportamento ele se repete se dando dessa forma. Em outras palavras, é isso que a gente está querendo falar, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa live, as nossas contribuições iniciais sobre a psicologia baseada em evidências. Em outros momentos a gente vai falar mais sobre, a gente vai aprofundar o que é que está se falando sobre a TCC nessa área, a TCC que é a minha área de atuação, tá? Então é sobre ela que eu coloco meus estudos e é sobre os ombros dos gigantes da TCC que eu embaso o meu trabalho, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A próxima live não vai ser muito voltada, nem muito diretiva aos alunos de psicologia, mas sim à população em geral. E a gente vai falar sobre, deixa eu só conferir aqui, gente, que já vai ser próxima semana. Nós vamos falar sobre relacionamentos. O que é que vocês acham? Vamos falar sobre relacionamentos, tá? Relacionamentos, vamos falar sobre carência, muito mais voltada para isso. E aí a gente vai ter na próxima semana, na próxima segunda-feira, tá bom? Espero que vocês estejam bem, uma ótima semana para vocês. Outra coisa, gente, nós também vamos ter lives sobre avaliação psicológica. As lives de avaliação psicológica, elas vão estar no perfil do IAP. Então, eu peço a você que ainda não segue o IAP, vai lá, @Instituto IAP, tá? Você segue e você começa a acompanhar. Então, você que é aluno de psicologia precisa entender sobre a avaliação psicológica, e a avaliação psicológica é um universo riquíssimo, tá, gente? Riquíssimo em todos os sentidos. Então, não deixa de seguir, não deixa de assistir, tá certo? Beijo, gente. Boa semana, gratidão, boa segunda-feira. Tchau, tchau.